vamos dar continuidade aqui. Hoje a gente vai estudar o capítulo 15. Esse é o grupo de apoio aos estudos da terapia focada na compaixão, nesse livro aqui. E a gente vai falar no capítulo 15, que é a terapia focada na compaixão em grupos, para dar em grupos. Esse é o último capítulo dos capítulos que são dados na formação em terapia focada na compaixão, tanto aqui pela AMEC, né, Associação Médico Compassiva, quanto na Compassionate Mind Foundation, que é lá do Paul Gilbert, né? Então, são esses os capítulos, já está tudo salvo no YouTube. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 20 e 25. Mas depois a gente dá continuidade aqui aos outros 14, né? Que faltaram. 7, 10, 11, 12, 14. E a gente vai. Que são bem interessantes também. E eu tô aqui com o compromisso com vocês e comigo, né? Porque se a gente se compromete com o outro, a gente acaba fazendo, né? A gente sabe que quando a gente faz pela gente mesmo, a gente vai no espaço da agenda de todo mundo, só faz quando dá tempo, enfim. E eu já demorei para recomeçar esse ano, olha, já estamos em abril, já passou a Páscoa. Ai, peraí, deixa eu trocar de óculos. Vamos lá. Então, a página 100, não, 437. Vamos lá. Ahn, Olha, esse capítulo foi escrito pelo Derek Greener, Mark Beecher, Gary Burlingame, David Erickson e Cara Catani. Esse pessoal é o da apostila do treinamento da mente compassiva, que é um programa de 12 semanas, e é o único validado cientificamente. Pode ter alteração, tem pessoas que estão fazendo, pessoas seríssimas que estão fazendo, como a Marcela Matos, por exemplo, está fazendo lá tentando validar um programa, tentou fazer com 6 semanas, não deu certo, agora está tentando validar um de 8, mas não existem outros. E tem esse livro também do da, né? Agora da é, Nick Petrock, que é um livro que tem vários exercícios, um livro bem bacana, bem organizado, assim, gostoso de folhear, ilustrativo, colorido, bem bacana. Mas não é um protocolo é, é, que foi validado, né? Não é são os exercícios até muita coisa dos próprios Catani. Então, vamos lá. Os capítulos anteriores exploraram principalmente as formas como a TFC pode ser aplicada à terapia individual, com inúmeras condições apresentadas. Neste capítulo, discutimos a aplicação da TFC à psicoterapia de grupo, os benefícios únicos e os destinos associados a isso. Preparamos o terreno descrevendo brevemente o que é a psicoterapia de grupo, falando sobre os aspectos em que ela é semelhante e diferente da psicoterapia individual e comparando sua eficácia com a da psicoterapia individual. Na sequência, falamos sobre 3 fatores terapêuticos que afetam a eficácia da terapia em grupo. Enquanto discutimos a TFC na literatura de grupos e como desenvolvemos a aplicação de um protocolo manualizado da TFC em 12 módulos, com base no trabalho do modelo da TFC, né, do Gilbert, para grupos em funcionamento em um centro de aconselhamento universitário. Concluímos com uma discussão de por que o TFC é ideal para o contexto da psicoterapia em grupo. Então, aqui ele faz, nesse primeiro parágrafo, né, um resumo do que sobre como ele vai discorrer sobre o tema ao longo do capítulo. Quando nos referimos à psicoterapia de grupo, definimos isso como pequenos grupos de psicoterapia, cerca de 8 a 12 membros, com um líder em contraste com grupos psicoeducacionais de apoio ou sem líder. Em termos gerais,
O propósito da terapia em grupo é ajudar os membros individuais do grupo a trabalhar e superar problemas psicológicos e interpessoais, usando suas relações uns com os outros como uma fonte de aprendizado, compartilhamento, apoio compassivo e encorajamento. Embora haja muitas semelhanças entre a psicoterapia individual e a de grupo, também há diferenças importantes. Isso é uma coisa difícil da gente eh, fazer a pessoa entender, né? Assim, ai, mas eu vou ter que falar no grupo, mas eu vou me expor, mas é esse compromisso de 12, mas é um lugar, a humanidade compartilhada, a humanidade comum a todos os seres, e essa vulnerabilidade comum, né? E você tá num grupo onde todas as pessoas expõem coisas que você sente para você são, sei lá, sobrenaturais. Aquilo dá um conforto, um acolhimento, assim, um relaxamento que é difícil de você perceber intelectualmente, né? É uma coisa sentida. Então, acho que é um, uma pessoa que se abre para isso, participar de um grupo, ela está se abrindo uma oportunidade de entrar em contato com o corpo, sabe? Emociona, é muito bacana, é inexplicável. Difícil até vender isso, né? Porque a pessoa só percebe depois que ela já entrou e já está participando. Então, na psicoterapia individual, o terapeuta foca em uma única interação com um único cliente. A terapia em grupo é mais complexa. Ela requer que o terapeuta preste atenção em muitos indivíduos, a dinâmica entre esses indivíduos, as alianças entre os membros e os líderes, as rupturas que podem ocorrer e aos vários níveis de objetivos e processos, todos os quais estão constantemente mudando. Em suma, um terapeuta de grupo deve focar não só nas interações com a pessoa que está à sua frente, mas também nas interações entre membros e com o grupo como um todo. Devido a essas muitas dinâmicas que ocorrem concomitantemente, o trabalho em grupo oferece benefícios significativos e únicos que não estão disponíveis na terapia, na psicoterapia individual. Por exemplo, o grupo fornece um espaço para os membros interagirem com os outros em tempo real. O grupo também permite que os membros recebam feedback de seus pares, em vez dos terapeutas, e potencialmente tenham experiências emocionais corretivas com vários outros. Em grupo, os membros podem experienciar que suas dificuldades são mais relacionáveis do que achavam e sentir menos isolamento e vergonha dessas dificuldades, que foi o que eu acabei de falar, né? Se sentir comum, né? O grupo proporciona aos membros um laboratório em que eles podem experimentar novas habilidades interpessoais e formas de ser. Por exemplo, uma pessoa que geralmente é hesitante em compartilhar suas ideias, por medo de parecer dominadora ou dizer alguma coisa idiota, pode praticar falando assertivamente no grupo. Ela pode perguntar como seus comentários impactam os outros, criando a oportunidade de receber feedback e se sentindo mais conectada com os membros do grupo. Pesquisadores encontraram de maneira repetida que as psicoterapias individual e de grupo são igualmente eficazes. Burlingame e colaboradores 2016. Embora os mecanismos que contribuem para a mudança na psicoterapia individual ainda sejam discutidos, pesquisas sugerem que fatores comuns, por exemplo, aliança terapêutica, expectativas do cliente, empatia do terapeuta, estilo de apego do cliente, podem justificar melhor a mudança na psicoterapia individual do que uma técnica ou abordagem terapêutica específica. Igualmente, certos fatores, por exemplo, empatia, aliança, coesão,
clima no grupo, contribui para a eficácia da psicoterapia de grupo. Johnson e colegas, em 2005, dividiram esses fatores nos seguintes construtos: vínculo positivo, trabalho positivo e relações negativas. Seu trabalho levou à criação do questionário de grupo, que avalia o nível desses construtos no grupo. Simplificando, vínculo positivo é a coesão do grupo, ou em que medida os membros do grupo se conectam uns com os outros. Os líderes e o grupo, ou o líder, né, pode ser liderado por um só, como um todo, né, entre as pessoas que participam e entre os líderes e o grupo. Trabalho positivo, então, isso é o vínculo positivo. O trabalho positivo é o senso percebido do grupo trabalhando junto, voltado para objetivos comuns ou a percepção de um membro de que ele está atingindo seus propósitos ao vir para o grupo. Então, o vínculo, a relação, né? Colegas e terapeutas, e eh, o trabalho positivo se está funcionando, né? A metodologia, o conteúdo, enfim. E a relação negativa inclui rupturas na aliança e medos, bloqueios e resistências que podem perturbar a coesão do grupo ou atrapalhar o processo de um indivíduo no grupo. Antes de abordarmos as inúmeras formas pelas quais a TFC naturalmente se presta para melhorar o vínculo positivo e o trabalho positivo, simultaneamente reduzindo as relações negativas, apresentamos uma breve revisão de como a TFC tem sido discutida na literatura de grupo. Então, examinando grupos de TFC na literatura mais ampla no tratamento de grupo. Um dos desafios que notamos na literatura existente sobre grupos de TFC é a variabilidade nos tipos de intervenções terapêuticas em grupo que foram examinadas empiricamente. Para trazer maior clareza a esse desafio, reproduzimos uma taxonomia que foi usada para organizar os tipos principais de tratamentos em grupo na literatura clínica e empírica sobre tratamento de grupo. A figura 15.1, está na página 439, descreve os tratamentos de grupo mais comuns, incluindo grupos sem líderes, né? 12 passos de apoio, grupos psicoeducacionais coordenados por um líder e grupos de psicoterapia coordenados por um líder. Os grupos psicoeducacionais podem ser veículos para disseminação de informação e construção de habilidades que podem ser construídos em torno de um modelo de orientação técnica específica, por exemplo, o TCC. Então, você tem um modelo, e aí você tem vários exercícios, que você pode ajudar a pessoa a desenvolver com base naquele modelo. Então, por exemplo, isso que eu estava falando, você não precisa apresentar, por exemplo, o protocolo inteiro. Você pode usar exercícios de vários programas, desde que o modelo terapêutico seja o mesmo, né? Senão, confunde o paciente. Esses grupos podem ser focados em populações clínicas ou não clínicas, mas, em ambos os casos, os líderes dos grupos são aconselhados a focar no ensino e na mentoria, em vez de no processamento das relações do cliente ou da exploração dos problemas do cliente no contexto das suas narrativas de vida. Então, esse grupo que ele está falando, cadê minha reguicha? Esse grupo que ele está falando, esse primeiro, ele está falando dos grupos, incluindo grupos de líderes, grupos psicoeducacionais, que podem ser com líder ou sem líder, né? Então, é uma orientação teórica, né? Em contrapartida, os grupos de psicoterapia, então ele não vai entrar, ele está ali dando que é como a maioria das pessoas fazem, né? Entender o conteúdo do que se trata, mas não mergulha na prática, né?
Então, em contrapartida, quando você trata um grupo psicoterapêutico, você vai entrar nos processos, né? E na narrativa do cliente. Em contrapartida, os grupos de psicoterapia adotam plenamente o processamento terapêutico, lá, acabei de falar. Esse processamento é guiado por uma orientação teórica específica e muitas vezes é focado em populações clínicas específicas, tipicamente um transtorno psiquiátrico específico. Na literatura de grupos, isso é interessante, né? Não é aleatório. Então, vamos dizer, vou dar o grupo para ah, presidiários. Aí eles têm uma coisa em comum, vai, a raiva. Então, todos têm a mesma questão em comum. Isso produz melhor, né? É, na literatura de grupos, a pesquisa de psicoterapia de grupo é dividida em dois tipos, baseada no manual ou baseada no modelo. Grupos guiados por um manual têm protocolo específico que detalha o número de sessões de grupo, os objetivos de cada sessão e as intervenções destinadas a atingir esses objetivos da sessão. Os grupos de psicoterapia mais estruturados na literatura são os que tendem a construir a maior parte de diretrizes práticas baseadas em evidências. Por sua vez, grupos guiados por um modelo são fluidos no número de sessões, né? Então, assim, é baseado no modelo, mas ele não é estruturado. Cada dia você vai falar, você pode fazer pequeno ou longo, né? Então, eles são fluidos no número de sessões e são guiados por intervenções baseadas em princípios. Esses princípios orientadores provêm da literatura da competência dos grupos e da literatura de orientação dinâmica e teórica dos grupos, acrescentando maior flexibilidade à habilidade de um líder para adequar o trabalho a uma sessão aos status dos membros individuais e do grupo em um todo. Sim, porque quando tem um manual, até a piada está escrita. Você não vai fazer nada da sua cabeça, nada que, o cara falou sobre, não, o foco da sessão é esse, a gente vai falar sobre isso, a gente não vai atravessar. Se fizer uma pergunta, vai assim, olha, isso a gente vai falar na sessão que vem. Guarda, lembra, anota aí para me lembrar na semana que vem. Então, você não sai do programa. A aplicação dessa taxonomia dos grupos de TFC revela o uso de três tipos principais de grupos. Então, os grupos psicoeducacionais, baseados no modelo e baseados no manual, aí, que foram desenvolvidos e empiricamente testados. Até o momento, a maioria dos grupos psicoeducacionais está focada no TMC, que é o treinamento da mente compassiva, né? Que foi aplicado a populações clínicas e não clínicas, focando indivíduos em alto níveis de vergonha e criticismo. Como discutido nos capítulos 2 e 3, o TMC inicia com psicoeducação sobre a mente evoluída e o viés da negatividade embutido. Então, vamos grifar aí. Ó, psicoeducação sobre a mente evoluída, viés de negatividade embutido, que pode levar à vergonha e à ruminação com autocriticismo. Outros tópicos psicoeducacionais incluem os sistemas de regulação emocional, três ciclos, sentir-se seguro, mentalização, os múltiplos selves, o self-crítico, né? E a troca de vergonha para culpa. Práticas baseadas no corpo, ritmo respiratório calmante, né? ERC, mindfulness e imagem mental guiada, né? Aquela do imagem compassiva, cor compassiva, são introduzidas de maneira contínua para ativar o sistema parasimpático e ensinar aos membros como usar o corpo para apoiar a mente. E a mente para apoiar o corpo, né? Porque quando a gente imagina, é isso que eu acho incrível, né? Do Gilbert. Você imaginar. Aliás, ontem eu estava fazendo.
ginástica não, musculação, né? Tava muito sem vontade de ir. Aí mandei pro meu filho a mensagem, ai, tô com preguiça. Aí ele, o meu caçula, aí ele assim, a sua preguiça tem que ser a sua motivação. Aí eu fui, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, aí eu lembrei do Gilbert, falei assim, ai, gente, se eu imaginar um personal bem bonitão, aí tem um que eu sigo no Instagram, que eu acho ele um gato. Aí meus filhos falam, ai, mas você é casada. Eu falei, mas não posso achar um moço gato, porque ele eu sou casada. Fora que ele é novo, né, pra mim, mas é um gato. Aí eu fiquei imaginando que ele era o meu personal e que ele estava assistindo. Aí eu fiz um treino mó sarado, mó, né, assim, tipo, porque a mente, ela não sabe se é verdade ou não, né? Então você vai soltar aquela energia no seu corpo, mesmo só imaginando, né? Então, assim, como você usar os recursos para ser útil para você mesmo, né? Aí o cara fica querendo parar, querendo dar uma roubada. Eu falava, não, imagina que o Albin está te treinando, está aqui do seu lado, contando com você. Aí fui até o fim. Ai, ai. Então é isso, você ter esse recurso, né? Então, assim, eu tô nervosa, vou fazer uma respiração. Eu falo, ó, filho, você vai fazer a prova, mãe, tô nervoso. Eu falei, respira, engana o seu sistema, finge que você tá calmo para você mesmo, e o seu mente vai acreditar, porque a mente é preto e branco, então você respira como se você estivesse dormindo profundamente, respira, e aí você vai, o seu corpo vai reagir como tal, né? Os primeiros exemplos de psicoeducação no TMC incluem o grupo de TCC focada na compaixão de Bates para ansiedade e o estudo piloto do Gilbert e Proctor, em 2006, com 6 clientes severamente estressados. Ahn, deixa eu ver o que que era. Marquei a hora que eu comecei aqui. Bom, transtorno do humor crônico e transtorno da personalidade, e um programa de treinamento dia de TCC que concluíram 12 sessões de 2 horas de TMC. Um exemplo mais recente é o estudo piloto de Matos, que é a Marcela Matos, que eu acabei de comentar, né, e colegas, que envolveu uma intervenção de TMC de 2 semanas com uma população não clínica, e essa intervenção começou com um grupo de 2 horas em que foram introduzidos os tópicos psicoeducacionais mencionados e fornecido um manual por escrito, apoiando essa psicoeducação, além de arquivos de áudio e práticas de TMC para apoiar a prática independente. Esse estudo beira uma intervenção sem líder, autoajuda, descrita na figura 15.1. Os tratamentos de grupo baseados no modelo também são evidentes na literatura da TFC e são tipicamente aplicados a populações clínicas. Por exemplo, Lethwaite e colaboradores, 2009, desenvolveram um grupo de 10 sessões focado na recuperação da psicose em pacientes internados em um hospital de segurança máxima, integrando um plano de recuperação de psicose tradicional com componentes da TFC. Bradley e colaboradores, em 2013, desenvolveram um grupo de TFC com 16 sessões para clientes no espectro da esquizofrenia, em que se organizava o conteúdo conforme o estágio do desenvolvimento do grupo, reconhecendo explicitamente a importância dos processos grupais. Na primeira fase do desenvolvimento, é dada atenção ao estabelecimento do grupo como uma base segura. E a psicoeducação, em 3 ciclos, é associada ao clima do grupo. De fato, o grupo, como um todo, é usado para construir uma motivação compassiva, alterando a compaixão no trabalho do grupo. A motivação compassiva, a motivação compassiva do grupo se torna um veículo para praticar habilidades compassivas e desenvolver um plano de prevenção de recaída para sintomas psicóticos. Por fim, Lucre e Corten, 2013, desenvolveram um grupo de TFC com 16 sessões para indivíduos diagnosticados com transtornos de personalidade que incluíam psicoeducação e práticas do TMC. Assim como Brackler, Lucre e Corten adotam o grupo como um veículo para os membros explorarem bloqueios e resistências às práticas do TMC.
O tema comum nesses três protocolos de grupo é o uso dos princípios de TMC e TFC sem vinculação a uma estrutura específica sessão a sessão. Essa flexibilidade permite que o líder do grupo seja sensível ao estágio de desenvolvimento do grupo e aos membros individuais. Sim, porque são grupos bem é, é, específicos, né, complicados, muito particular, com muitas particularidades. Então, ele dá essa flexibilidade, ele não é contra, né? Não é que tá, não tá errado. É simplesmente sai do protocolo. Acho que quando sai do protocolo é preciso bastante experiência, né? Já ter dado bastante protocolo para você ter aquela experiência de tudo o que pode surgir e acontecer no grupo, né? Também há, na liderança, muitos protocolos de grupo de TFC baseados no manual com tempo limitado. Entretanto, há uma variabilidade considerável do número de sessões e tópicos abrangidos em cada um. Elliott, Maitland e colegas, em 2014, desenvolveram um protocolo de grupo com 4 sessões de 90 minutos, usando formatos rotativo de afiliação ao grupo para pacientes agudos internados. 4 sessões foram em psicoeducação, mindfulness, compaixão e imagem mental. Naismith, Ripple e Pardo, 2020, desenvolveram um protocolo de 5 sessões para mulheres sobreviventes de violência provocada por parceiro íntimo, com o conteúdo das sessões enfatizando proteção, culpa, vergonha, ritmo respiratório calmante e o cultivo da assertividade compassiva. Clapton e colaboradores, em 2018, testaram um protocolo de TFC de 6 sessões para adultos com deficiências intelectuais, com o conteúdo das sessões parcialmente se sobrepondo ao protocolo. Elliott, Maitland e colegas, e Gale e colaboradores desenvolveram um protocolo integrado a TCC e TFC, com 20 sessões para indivíduos que sofrem de transtornos alimentares. Há vantagens notáveis entre os três tipos de grupos de TFC. Primeiro, com raras exceções, os achados de pesquisa corroboram a melhoria nos resultados específicos da compaixão e nos resultados de transtornos direcionados. Isso sugere que a TFC pode produzir ganhos no tratamento quando os três tipos de tratamentos de grupo são empregados. Em segundo lugar, os protocolos mostram uma sensibilidade a desafios únicos das populações clínicas, enfatizando componentes centrais da TFC. Por exemplo, os grupos de violência do parceiro íntimo é dada maior atenção ao uso do grupo para desenvolver um self seguro e protetor, juntamente com o treino e a prática da assertividade compassiva. Em alguns casos, transtornos que são tipicamente mais difíceis de se tratar, como esquizofrenia, personalidade e alimentares, têm protocolos com mais sessões e maior flexibilidade para acomodar os bloqueios e as resistências esperadas. Por fim, em alguns casos, Bradley e Lucre, em 2013, conhecidas propriedades terapêuticas dos tratamentos em grupo, desenvolvimento do grupo, clima e identidade do grupo, são incorporados ao protocolo. Essa integração interfere em propriedades bem estabelecidas e empiricamente apoiadas do tratamento de grupo descrito na próxima sessão. Historicamente, há limitações notáveis da literatura existente para os grupos de TFC. A mais séria pode ser a ausência de uma uniformidade quanto ao que os grupos de TFC estão entregando. Embora alguns estudos envolvam o desenvolvedor da TFC, Paul Gilbert, outros simplesmente façam. Embora alguns estudos envolvam o Gilbert, outros simplesmente fazem referência ao seu trabalho quando desenvolvem seu próprio protocolo de TFC. Dito de outra forma, simplesmente não sabemos como comparar o conteúdo ou a dose, o que, né, e o quanto
conteúdo ou a dose de práticas baseadas no corpo e da imagem mental guiada na literatura existente da TFC. Além disso, temos pouca ou nenhuma informação sobre em que medida os clientes entendem a psicoeducação da TFC apresentada e em que frequência eles se engajam na aplicação e na prática fora do grupo. Estudos recentes do tratamento de grupo com TFC começaram a abordar essas limitações. Por que a TFC pode ser significativamente efetiva no tratamento de grupo? Evidências empíricas convincentes de que tratamentos de grupo funcionam tão bem quanto os individuais, para clientes que sofrem de transtornos e outros mais sérios. As duas fontes mais relevantes que explicam a melhora do cliente são a existência de um protocolo grupal claro e a compensação e o manejo da dinâmica do grupo, com ênfase, sobretudo, na relação terapêutica experienciada pelos membros. Para desenvolver um protocolo claro, para grupos de TFC e abordar as limitações mencionadas anteriormente na literatura existente sobre os grupos de TFC, uma equipe internacional de pesquisadores e módulos que capturasse os princípios psicoeducacionais mais recentes, as práticas corporais e as imagens mentais guiadas da TFC, conduziram um ensaio aberto para determinar que esse manual produziu um nível comparável de melhora com o encontrado em pesquisas passadas sobre TFC. Já esses colaboradores foram trabalhar para identificar revisões de protocolos potenciais baseados nas contribuições dos clínicos. O nível de melhora em grupos de psicoterapia se equiparou aos níveis da melhora da literatura passada. A equipe de Gilbert usou o feedback dos terapeutas para modificar o protocolo. Vendo a criação de um protocolo de TFC para grupos como passo fundamental à frente por duas razões. Satisfaz o critério característico para o tratamento de grupo apoiado empiricamente. E dois, foi desenvolvido com Paul Gilbert, o fundador do TFC. Desenvolvemos nosso protocolo. Como é que eu faço para deixar o link aqui? Se você entrar não tem na Amazon. Se você entrar no site da Compassionate Mindfulness, você vai em resource, né? E aí lá dentro tem os primeiros books teóricos, e depois lá embaixo tem os workbooks, né? Os cadernos de exercício. Clique aqui e aí já abre a página da Amazon. Então, esse grupo foi o que desenvolveu de comparação com outros estudos, com outros programas. Aí você viu que não é nada proibido, a pessoa pode fazer baseado no Gilbert, eu posso fazer o meu próprio programa. Se vai funcionar, não sei. Então, eles aqui fizeram essa pesquisa, essa comparação de programas, tudo, né? E desenvolveram, aplicaram um programa, e depois com o feedback dado para 80, em 8 programas, em 8 grupos diferentes, né? Sei lá quantos grupos, 80, dado em 8 grupos de psicoterapia, ele pegou o feedback. Sabe que uma vez eu tentei fazer isso, só que eu não tive a colaboração dos professores, fazer isso numa escola pública, porque os programas são todos americanos. E eu queria validar, assim,
fazer um programa brasileiro, para criança brasileira, porque a gente tem muito mais vocabulário, a gente se expressa muito mais emoção, é muito diferente da criança americana. Então, a gente é muito mais cuidador, a gente frustra menos os filhos, enfim. É, e aí eu passei o protocolo como era para os professores aplicavam que funcionou, isso aqui não funcionou, isso aqui era fazer em roda, eu fiz em dupla. E aí a gente foi ajustando o programa, né? Para eu ir até escrever um livro e tal, mas no fim não rolou, né? Porque muitas ideias e pouco tempo. É, Então, aqui na figura 5.2, trazemos uma representação gráfica dos temas centrais desse manual e a seguir discutimos. Então, é esse aqui, ó, essa figura aqui. Quem já fez o TMC, né? Treinamento da mente compassiva. Quem não fez, faça lá pela MEC, que tem todo semestre. É baratinho, porque é um valor colaborativo. Você pode até optar o que é mais confortável fazer de pagamento. E ahm, eu, pessoalmente, acho que as pessoas todas, eu tenho sempre você tem uma psicoeducação básica com essas práticas, você entra um pouco em contato já com o que você vai lidar, né? Enfim, devia ser obrigatório. Está, né? Hum, O protocolo para as populações do Centro de Acolhimento Universitário incorpora a importância da dinâmica do grupo e a relação terapêutica experimentada pelos membros. Como esse grupo, né, de professores Catani, Breher e Lucre observaram, um grupo de bom funcionamento e com membros engajados pode apoiar o trabalho fundamental da TFC de criar um ambiente seguro e de proteção. De fato, desenvolvimentos recentes da literatura geral sobre tratamento de grupo demonstram o poder dos ambientes grupais como agente de cura para aqueles que sofrem de transtornos do apego. Em grupos de TFC, os indivíduos podem começar a se identificar uns com os outros com interesse compassivo, explorando a compaixão pelos outros, o impacto de receber a compaixão dos outros, bem como a autocompaixão, né? Os três fluxos da compaixão. Eles experimentam. Os terapeutas que conduzem grupos de TFC prestam especial atenção aos medos, aos FBAs, né? Medos, bloqueios e resistências, visando a melhorar o vínculo positivo. Operacionalmente, o grau em que experiencia o grupo de proteção pode ser avaliado pela subescala do vínculo positivo do QG lá já mencionado. Um segundo elemento essencial da relação terapêutica em grupo é o grau em que o trabalho de grupo corresponde às expectativas de um cliente. Nosso protocolo é concebido para tratar indivíduos que estão experienciando alto níveis de vergonha, autocriticismo e senso de desconexão dos outros. De fato, há robusto apoio empírico da literatura geral sobre o tratamento de grupo que corrobora a importância de selecionar membros cujas queixas apresentadas coincidam com os objetivos e os resultados principais de um protocolo para grupo. A seleção cuidadosa dos membros e a redução a TFC é transdiagnóstica, com foco na redução da vergonha e do autocriticismo. Portanto, é importante que os membros do grupo entendam esse foco como objetivo mutuamente combinado desde o início do grupo. Operacionalmente, o grau em que um membro experiencia o grupo como trabalhando em questões em que são essenciais para ele pode ser ativado pela subescala
de trabalho positivo do QG, ou seja, mensuração de resultado, né, de eficiência. Agora, então aqui o que que ele está falando? Que ele descreveu outros tipos de grupo específicos para certos transtornos, que precisa ter uma maior flexibilidade, que o terapeuta precisa ter um manejo, uma experiência no manejo para identificar os FBRs, para dar tempo de processo, e no ritmo um pouco do grupo. Então, é um grupo mais baseado no modelo. Aí, se for baseado no manual, que é esse manual que eles desenvolveram, que é esse manual que tem a foto aqui, dos temas e tal, então fica claro que você vai trabalhar vergonha e autocrítica, né? A gente vai trabalhar isso. E não precisa ser um transtorno unânime, porque ela é transdiagnóstica. Então, vergonha e autocrítica são coisas que aparecem em vários tipos de transtorno. Então, não é uma coisa específica, a gente vai trabalhar isso, não vai trabalhar outras coisas que você apresenta. E aí fica essa ligação, né, entre o grupo. Por fim, o conflito em um grupo de psicoterapia está inserido na maioria dos modelos de desenvolvimento de grupo. Um líder de grupo competente deve esperar por isso. E em um dos protocolos para o grupo de TFC, esses conflitos podem ocorrer devido aos FBRs, né? Medos, bloqueios e resistências, né? Esperados no modelo. Novamente, a TFC é essencial para os terapeutas prestem muita atenção aos FBRs. Embora algum conflito possa ser evidente na sessão, os membros silenciosos podem estar silenciosamente abrigando conflito, dúvida ou ressentimento. A escala de relação negativa do QG é concebida para dar voz aos membros que podem estar experienciando rupturas na aliança, na distância do grupo ou em falhas empáticas dos líderes e dos outros membros do grupo. De fato, picos na subescala de relação negativa podem operacionalizar os FBRs previstos por Gilbert. Então, daquelas três, né, que a gente falou, do vínculo, a da eficiência, que esqueci como chama, vínculo e a outra, é, a que é negativa, né? Que vai falar mais dos FBRs. O que está acontecendo negativo? Às vezes a pessoa não está expressando, mas ela pegou um bode de tal instrutor, está se sentindo excluída, teve um comentário que ela não concordou, mas não falou. Então está acontecendo ali um processo interno de desligamento, né? De ruptura com o grupo, de afastamento e não ser percebido. Então, essa escala ajuda a identificar. Apresentamos uma palavra final sobre a combinação entre TFC e o formato do grupo. É um fato apoiado empiricamente que os tratamentos de grupo são especialmente poderosos no tratamento de sintomas com etiologia interpessoal subjacente. Entretanto, o pressuposto operacional por trás desse apoio empírico é que um líder de grupo é bem treinado em teoria de grupo, dinâmica e intervenções no grupo como um todo. De fato, a Associação Americana de Psicologia recentemente reconheceu o tratamento de grupo como uma especialidade e, ao fazê-lo, sublinhou a importância desse conhecimento com competência central necessária para realizar com expertise o tratamento de grupo. Assim sendo, não é suficiente simplesmente ter um protocolo para grupo de TFC. É preciso ter treinamento em TFC e competência para a terapia de grupo para gerenciar com sucesso esse formato com muitas pessoas. Caso contrário, esse tratamento interpessoal pode criar danos que podem exacerbar a própria razão pela qual o cliente foi encaminhado para o grupo de TFC inicialmente. Olha só, responsa do facilitador, né? Aplicando TFC ao tratamento em grupo.
Os elementos da relação terapêutica que contribuem para os resultados positivos da terapia de grupo já descritos, isso é, um ambiente seguro, vínculo positivo, objetivos do trabalho compartilhado, trabalho positivo, lembrei, e a atenção de conflito, relação negativa, são especialmente bem atendidos no enquadramento da TFC. Nossa, que barulheira, estão arrastando os móveis em cima. Espera aí, deixa eu grifar isso aqui. Então, aqui, ambiente seguro, né, que é o vínculo positivo, os objetivos do trabalho, né, se está funcionando, que é o trabalho positivo, e a atenção ao conflito, relação negativa, no enquadramento da TFC. Ao se prepararem para liderar um grupo de TFC, os terapeutas não devem apenas ser terapeutas de grupos competentes e familiarizados com o protocolo de grupo, mas também devem a ter um conhecimento sólido dos fundamentos científicos da TFC, da teoria terapia focada na compaixão, e B, se engajar em sua própria prática pessoal de compaixão atenta. Isso permite que o terapeuta insira a teoria e prática no processo grupal, demonstrando como dar e receber compaixão, ligando as experiências dos clientes ao modelo terapêutico, conectando os clientes entre si às suas experiências compartilhadas e encorajando os clientes a se engajarem no aqui e agora intra e interpessoal. Com a orientação de um líder de grupo que seja bem fundamentado na teoria e na prática da TFC, nosso protocolo dessa terapia é concebido para abordar a criação de um ambiente seguro, ter objetivos de trabalho compartilhados e prestar atenção no conflito. Deixa eu grifar aqui. Então, vamos lá. Quais são as competências? Isso permite que o terapeuta insira teoria e prática no grupo, né? Então, ele está inserir teoria e prática, dando e recebendo compaixão, né? Ele tem que ter prática pessoal, né? Ligando as experiências dos clientes ao modelo terapêutico. Isso a gente faz, né? Tipo, a pessoa dá um exemplo e fala: então você percebeu que o seu sistema de ameaça está ativado, o que que você nota aí nessa voz crítica? Conectando os clientes entre si, então, entre si e em suas experiências compartilhadas e a se engajarem no aqui e agora entre si e com o outro. Então, aqui, a TFC, protocolo terapia concebido para abordar a criação do ambiente seguro, trabalho, objetivos de trabalho compartilhados e prestar atenção ao conflito. Joseph Biars. Eu vou ler até o próximo ponto, que é a visão geral dos 12 módulos. Aí eu vou fazer uma pausinha, tomar uma água, fazer um pipi. Então vamos lá. E acender a luz, né? Que tá meio escuro. Primeiro, uma das tarefas iniciais mais importantes em nosso protocolo de grupo da TFC é estabelecer normas para o grupo para criar um ambiente seguro, né? O pacto. Os líderes da TFC são encorajados a co-criar e discutir regras básicas com os membros do grupo no início do curso da terapia e continuar a promover essas normas durante todo o curso do grupo. As normas relacionadas à criação de segurança muitas vezes incluem, mas não são limitadas a isso, né? Ter discussões sobre confidencialidade e não discutir a experiência do outro fora do grupo, né? Que acontece aqui, morre aqui, né? B, oferecer espaço para compartilhar experiências, mas também não exigindo compartilhamento. C, estar aberto às experiências dos outros, mesmo que sejam diferentes das suas próprias. D, falar por si mesmo, declarações na primeira pessoa. E E, enfatizar o respeito e o apoio entre os membros. À medida que o líder do grupo e os membros continuam a promover essas normas, eles podem desenvolver um forte sentimento de que são capazes de engajar no modo aberto na terapia sem medo e de ser emocionalmente prejudicados. Sem medo de ser emocionalmente prejudicados.
Em segundo lugar, objetivos de trabalho claros e compartilhados são criados no início e reforços ao longo do nosso protocolo. O protocolo do grupo funciona como um objetivo inicial compartilhado à medida que os clientes concordam em trabalhar em uma estrutura da TFC conforme apresentada pelo líder do grupo. Além disso, a norma de prática pessoal fora da terapia é discutida e encorajada, já que o grupo está focado no estabelecimento de novos padrões no cérebro, um objetivo que requer repetição e prática. A prática fora do grupo é, portanto, integral. Por fim, quando cada sessão inicia, os membros do grupo se engajam em um exercício de aterramento em que eles focam com atenção plena nas motivações compartilhadas para se ajudarem, ajudarem os outros e estarem abertos à solicitude dos outros. Cada um desses elementos convida a focar nas motivações e nos objetivos compartilhados durante o curso da terapia. Em terceiro lugar, cada sessão inclui um tempo previsto para abordar, normatizar e ver a sabedoria nos FPRs, a terapia e prestar atenção a conflitos potenciais que podem surgir. Como dor e medo podem estar associados às abordagens compassivas, esses conflitos frequentemente são um foco significativo da terapia. O líder do grupo encoraja os membros do grupo a discutirem FBRs quando eles surgem durante o curso do tratamento e a trabalharem juntos para encontrar formas de superá-los. Encorajamos fortemente os líderes dos grupos a priorizar o processo terapêutico do grupo mais do que cobrir o material psicoeducacional do manual. No manual, todo começo de sessão tem. Fique atento mais ao processo do que ao conteúdo, né? Experienciando conflitos, provavelmente terão dificuldade de se engajar de maneira efetiva e em material psicoeducacional ou em exercícios experienciais. Então, quando acontecer uma coisa, para, fala aquilo que está acontecendo. Deixa eu ver aqui, só para eu ter uma noção. A gente já passou na metade. 2, 3, 4. Falta quase metade. Vou fazer só uma pausinha agora. Olá, olá. Voltando aqui. Hum. Visão geral dos módulos. O manual que desenvolvemos, o do Catani, né, define uma estrutura clara, em que lançamos luz sobre os princípios básicos da TFC ao longo dos 12 módulos distintos. Nos grupos se reúnem semanalmente por 2 horas. Nossos grupos se reúnem semanalmente por 2 horas. Cada módulo contém materiais psicoeducacionais e múltiplas atividades experienciais que visam a esclarecer os princípios básicos da TFC. Após a primeira sessão, cada grupo começa com um exercício respiratório e de aterramento focado no vago para ajudar os membros a se engajar atentamente ao seu sistema tranquilizante e termina com uma meditação de ritmo respiratório calmante. Nosso manual requer que os terapeutas priorizem o processo sobre o conteúdo. Ele sempre fala isso no começo do manual. Valorize o processo. Assim, se você der 75% do manual, é suficiente. Como tal, dependem da composição do grupo e de inúmeros outros fatores. Alguns módulos podem levar mais tempo do que outros para serem concluídos. A seguir, apresentamos uma breve visão geral dos princípios básicos da TFC abordados em cada módulo. Oba, eu adoro TFC, adoro. Eu praticamente sei de cor isso aqui, mas vamos lá. Módulo 1. Os líderes estabelecem regras, né, que é o pacto do grupo, normas, confidencialidade e segurança. Os membros são encorajados a fornecer feedbacks um dos outros no espírito de apoio compassivo. Junto, eu chamo de love back. O feedback é bom, né?
Um feedback compassivo é um love back. Juntos, o grupo discute o que é compaixão e o que não é. E os líderes dão a definição da TFC de compaixão, né? Que é a sensibilidade ao sofrimento e ao estresse em si e nos outros, e o compromisso em tentar aliviar ou prevenir esse sofrimento, né? Esse estresse. Os líderes discutem os fluxos da compaixão, nosso cérebro complicado, a teoria evolucionista e as formas pelas quais nosso cérebro pode ficar aprisionado em ciclos não úteis. Os líderes não úteis e prejudiciais, né? Porque eles usam bastante essa palavra útil, que para a gente é muito pragmática, assim, só assim, case com alguém que seja útil para você, parece uma coisa meio interesseira, né? Mas é uma que não seja uma relação tóxica, alguém que te apoie, que te incentive, que torça com você, que se preocupe com você, então assim, seja útil. Mas a gente fala, case com alguém que você que te ame, né? Mas quem te ama será útil, com certeza. Os líderes engajam os membros em exercícios que os ajudam a reconhecer que há muitos elementos que moldaram quem eles são, os quais eles não necessariamente escolheram, incluindo seu cérebro, seu corpo e suas experiências de vida. Isso ajuda os membros a se dar conta de que muito da dor experienciada na vida provém de fontes não escolhidas, que a gente não tem culpa. E o que conduz ao mantra não é sua culpa, mas é sua responsabilidade. Isso ajuda a impedir que os clientes se identifiquem demais com as suas dificuldades ou rotulem suas experiências e a si como ruins, fracos ou inúteis. Então, essa primeira sessão é difícil dar em 2 horas, hein? Difícil. Hum. É, é interessante, na MEC, pelo menos. A gente fazia assim, faz assim, a gente, eu falo porque eu não tô mais, mas a Valéria tá tocando TMC, e é feito assim. Então, tem como estão muitas pessoas, eles fazem 35 pessoas, não 8, 12, como ele sugere aqui, é, tem uma sessão só para essa apresentação. Que às vezes a pessoa não vai dar uma apresentação, eu sou feminista, eu sou de São Paulo e eu estou aqui por causa disso. A pessoa começa a contar uma história, você não vai, às vezes a apresentação e as histórias são interessantes, então você não vai cortar a pessoa, né? Tem muitos psicólogos, tem pacientes de psicólogos que foram educados a fazer, então todo mundo tem uma contribuição, e esse é o interessante do grupo. Então, é, essa primeira sessão pode tomar muito tempo. Então, a gente separa quando o grupo é grande, fazer uma apresentação em uma, e aí na próxima a gente começa com esse conteúdo, porque só de conteúdo já é muita coisa. Você vai falar tudo aqui, ó. Vai falar nessa primeira sessão do cérebro complicado, né? Por que que o cérebro é complicado? Sistema antigo, o cérebro antigo, o cérebro novo, por que que acontecem os loops, por que que a gente tem motivações evolutivas ancestrais, né? A gente sabe que uma coisa é boa, mas faz errado porque a gente quer ter prazer e mesmo que o córtex esteja dizendo para fazer outra coisa, né? Então a gente vai falar dessa teoria evolucionista, vai falar como que o cérebro fica nesse loop cerebral, né? A gente vai dar exemplos, as pessoas dão exemplos. é, Aí, que mais? Você vai fazer exercício, você vai dar a prática, assim, vai falar um pouco do construtivismo, assim, como que os contextos influenciam nossas vidas, né? A religião, tantas coisas que a gente não tem culpa, né? As crenças, né, que a gente foi moldado, né? Que é um molde mesmo. Não teria jeito de ter sido ser diferente, né? Então, e trazer esse mantra, né? Não é sua culpa, mas é sua responsabilidade, né? É muita coisa para a primeira sessão. E ainda dá a prática da respiração comando, explicar o sistema parasimpático. Leva, sinceramente, assim,
umas 2 horas e meia sem apresentação. Se for fazer com apresentação, a primeira sessão leva 3 horas. Módulo 2. Aí no módulo 2 também é longuinho, o módulo 2. Durante a psicoeducação e uma série de atividades experienciais, os líderes apresentam aos membros as três funções evolutivas da emoção. Então, aqui, ele vai, nessa segunda sessão, ele vai falar dos sistemas de ameaça, né? O sistema vermelho, o drive, que é o azul, e o verde, né? Que é o sistema de tranquilização. E aí tem os exercícios, blá, blá, blá. Esse fica a sessão só nisso. Depois o módulo 3. Então, a gente vai introduzir os conceitos de intencionalidade. Então, é o módulo que vai dar mindfulness, né? E assim, mindfulness na TFC não são aquelas práticas do programa de mindfulness, né? A consciência do momento presente, vai. Mais para o awareness do que a prática de o MBSR, essas coisas que a gente já fez, né? Para quem já fez, capta rápido o que a gente está falando, mas quem não fez, você precisa desenvolver, né? Então, ajuda os membros a praticar essas habilidades em grupo, os clientes aprendem a sintonizar com os processos de sua mente e a trocar para a compaixão intencional. Então, você entender que aquilo é automático e que a compaixão vai ser sempre intencional, nunca a compaixão vai ser automática, gente. Por isso que é um trabalho para a vida inteira. Os líderes enfatizam o impacto da postura corporal, então, tom de voz, postura corporal. Então, assim, você está assim, né? Então, se você vai entrar numa situação difícil e que já é ameaçante para você, você já faz a sua. É como se você tivesse mindfulness. Porque se você lembrou do seu corpo, que você tem que estar assim, aquilo está na sua cabeça, que você tem que manter essa postura e manter a sua intenção de não se alterar emocionalmente, né? Então já é um aterramento, uma âncora. Achei a palavra. Às vezes me faltam as palavras, ainda mais agora na menopausa, me faltam muitas palavras. Postura corporal, tom de voz, né? Rotular, emoção e essas coisas que são bem úteis, né? Tipo assim, o tom de voz, como eu falo comigo, é, a questão do bebezinho, né? A gente tem aquela vozinha, você sabe beber, a primeira coisa que eu uso é a vozinha que vai ser atendido, né? O toque, aí você explora várias formas de toque, é, o, o rotular a emoção, né? Falar, isso é raiva, isso é tristeza, você já tem uma difusão cognitiva, né? Então, assim, módulo 4, aí quarta sessão. Dada a importância da teoria do apego, né? Veja os capítulos 2 e 3. Nesse módulo, o grupo explora como a compaixão pode fornecer uma base segura, validante e encorajadora. Além disso, o grupo explora as diferenças entre sentir-se seguro e sentir-se ameaçado em um ambiente. Os líderes ajudam os clientes a trabalhar para se sentirem seguros o suficiente para abordarem a vida a partir de uma base aberta, relaxada, exploradora, né? Segura no ambiente, né? Em vez de a partir de uma base de vigilância constante, né? Ameaçada no ambiente. Os líderes ajudam os membros a reconhecer que eles podem se voltar internamente para o seu próprio cuidado e sua motivação compassivos, em vez de motivação defensiva, para criar uma base segura interna. Para ajudar os clientes a começarem a experienciar os estados mentais de segurança em seus ambientes, os líderes os guiam por meio de exercícios de imagem mental, de lugar seguro e o ideal compassivo. Então, aqui a gente entende primeiro o porquê, né, da psicoeducação, e depois faz a prática do lugar seguro e do ideal compassivo. Os líderes enfatizam e exploram a importância das dificuldades associadas a se sentir seguro e estar aberto para reconhecer a compaixão dos outros. Agora, não adianta entender, né? Tem que praticar na semana, praticar, para quando você estiver na situação, aquilo está ali na prateleira disponível para você. Não está lá perdido, lá numa caixa, numa teoria, que você tem que ir lá fuçar e aí já foi. Então, poder usar o recurso na hora necessária, né?
Aí, módulo 5. Módulo 5, os líderes apresentam aos membros a natureza e o conceito de usar a si como fonte de compaixão. Então, o self-compassivo, entendeu? O que que é o self-compassivo? Esse self-compassivo procura ser útil para si e para os outros. Os membros aprendem a cultivar o self-compassivo e seus estados fisiológicos e tais e mentais, né? É, estados fisiológicos e mentais de compaixão e praticam a ativação do seu self-compassivo no grupo. Aí, módulo 6. Esse grupo foca nos múltiplos selves e estados emocionais. Esse é o os módulos 6, múltiplos selves. Aí você faz aquele exercício, né, do eu raivoso, do eu ansioso, do eu triste, como é cada um, como cada um tem um corpo, uma intenção, uma vontade de agir, uma expressão facial, um tom de voz, um jeito de respirar, sabe? O raivoso é de um jeito, o triste é de outro. É, e você entender que isso tudo está em você, né? O grupo explora as formas pelas quais muitas situações prejudiciais e ameaçadoras podem gerar experiências de raiva, ansiedade e tristeza, algumas vezes simultaneamente. Os líderes do grupo ajudam os clientes a começarem a diferenciar e distinguir esses grupos, selves, e estados emocionais e ajudam a promover a abordagem dessas partes do self a partir de uma atitude compassiva. Os líderes ajudam os membros a abordar o propósito funcional das várias partes do self e os ajudam a praticar o uso do seu self compassivo como mediador entre as partes. Então, você vai ter um bate-papo ali do compassivo com o raivoso, com o ansioso. Às vezes não dá tempo de fazer tudo isso na sessão, mas é importante a pessoa perceber que todas as partes dela fazem parte, ela não querer se livrar de nenhuma delas e entender que aquilo é um sistema de proteção, né? Se livrar daquilo, você morre. É, módulo 7. Os líderes ajudam os membros a entender que as funções de automonitoramento ajudam a prevenir perigo e melhorar o desempenho. No entanto, o automonitoramento crítico resulta em uma lacuna de decepção quando o foco é rotineiro nas diferenças entre nosso self ideal e o self real. Os membros aprendem que o autocriticismo focado, então essa a gente faz primeiro na sessão 5 o self compassivo, aí os múltiplos selves e daí vai para o crítico, para entender que hum, você já trabalhou bem compassivo quando você vai entrar, bem o self compassivo quando você vai entrar no crítico. O foco unicamente em autocorreção em geral não causa problemas, mas que, quando o crítico está associado a emoções de ameaça e autorrotulação global, tipo você é um idiota, você sempre estraga tudo, aquelas frases que vêm na cabeça, a depressão e a ansiedade emergem. Então, os líderes ajudam os membros a reconhecer, né, mindfulness, né, tá, awareness dessa fala, dessa voz, e que por trás do autocriticismo usualmente se encontra um medo de rejeição, né, ou de ser machucado. Os líderes ajudam os membros a explorarem e entenderem seu processo do self crítico mais plenamente pelos olhos do seu self compassivo. Os membros exploram de modo mais profundo a compaixão como alternativa ao autocriticismo. 8. Módulo 8. Ao definir e explorar as experiências de vergonha dos membros do grupo, os líderes ajudam os membros a distinguir entre vergonha e culpa. Os membros aprendem que a vergonha, sobretudo, evoluiu do sistema motivacional competitivo que orienta a atenção para a postura social relativa e para a bondade ou maldade do self. A culpa, por sua vez, evolui do sistema motivacional de cuidado e está muito focada em um senso de tristeza e remorso. O grupo pratica o engajamento com a compaixão para mudar da vergonha para a culpa. Nem sempre dá, nem sempre dá. Mas se a pessoa sai da vergonha para a culpa, ela já assume uma responsabilidade e é mais fácil, do triste você ir para a compaixão do que da vergonha, né? Ou da raiva, enfim.
Módulo 9. Por meio de inúmeras atividades experienciais, por exemplo, escrita da carta compassiva, para si, escrita da carta compassiva para os outros, praticar interações compassivas de um com os outros, os membros do grupo se engajam no aprofundamento ativo da compaixão por si e pelos outros. No módulo 10, os líderes apresentam aos membros o conceito de assertividade compassiva, que é difícil pra caramba, né? E os ajudam a reconhecer que a compaixão não é submissa. Eles, então, ajudam os membros a aplicar assertividade compassiva no conflito interpessoal. Módulo 11. Os membros do grupo exploram melhor o fluxo da compaixão pelos outros, sobretudo aqueles por quem é difícil ter compaixão. Os líderes dos grupos ajudam os membros a aprofundar a empatia pelos outros e explorar o conceito de perdão. Em módulo 12, nesse módulo final, os membros do grupo revisam estratégias para se engajar independentemente em compaixão e visualizar o que seu futuro compassivo envolve. O grupo examina os prováveis facilitadores e inibidores da vida compassiva. Os líderes do grupo reforçam que a compaixão é uma forma de viver e que ajuda com experiências de sofrimento que nunca teve como objetivo livrar-se completamente do sofrimento, né? E nem é ser bonzinho, né? Os membros refletem sobre a experiência do seu grupo e formulam votos compassivos uns aos outros. Vinheta clínica. O foco da nossa vinheta é mostrar o poder que as interações grupais podem ter para reforçar os princípios da TFC. Também destacamos que os líderes podem abordar os FBRs para aumentar o vínculo e o trabalho positivo e reduzir as relações negativas. O grupo de 8 membros aqui apresentado acontece em um centro de acolhimento, de aconselhamento universitário, se reúne semanalmente por 2 horas e está limitado a 16 semanas devido ao sistema de semestres da universidade. Todos os dados de identificação nessa vinheta foram alterados para assegurar a confidencialidade. Também admitimos que há inúmeras formas pelas quais um terapeuta pode responder às interações que descrevemos a seguir. Enquanto conversavam sobre os múltiplos selfies durante a 7ª sessão, não é a 7ª, é a 6ª, o foco, talvez tenha sido quando voltou, que você fala sobre a semana e a pessoa dá feedback do que ela percebeu na semana, depois que ela teve aquele conhecimento, né? O foco do grupo mudou para a importância que as experiências passadas e os ambientes individuais desempenharam no desenvolvimento dos selfies atuais dos membros. Os membros do grupo falaram sobre como não escolheram o ambiente em que foram criados e como imaginam que suas vidas seriam diferentes se tivessem sido criados por outra família. Rachel, uma mulher branca heterossexual de 19 anos, expôs para o grupo o quanto a ideia de não é sua culpa, mas é sua responsabilidade tinha sido difícil de acreditar. Ela expressou que se sentia ansiosa sobre compartilhar isso agora, porque essa foi uma ideia que foi apresentada na primeira sessão e ela não queria ser a única do grupo que não entendeu. Os líderes do grupo questionaram de que parte essa mensagem veio. Rachel reconheceu que isso provavelmente veio do seu self-crítico. Ela não revelou que, quando crescia, seu pai regularmente a repreendia e lhe dizia que ninguém jamais amaria porque ela era egoísta, burra e feia. E, segundo Rachel, sua mãe a culpava pela raiva do marido e repentinamente pedia à filha que não o provocasse. Rachel soluçava enquanto contava essa história. Quando os outros no grupo tentavam confortá-la, ela repetidamente dizia: Tudo bem, lamento por ter demorado tanto. Estou bem, estou bem. Você imagina o que faz na cabeça da criança, né? Tipo, a mãe, você incomoda
E ninguém vai te amar porque você é egoísta, burra e feia. Os líderes do grupo, eu já sinto uma raiva, porque eu também acho que eu vivi isso. Eu sinto uma raiva. Eu tenho vontade de. Eu tenho que trabalhar minha raiva. Os líderes do grupo pediram que cada membro se adaptasse a um padrão de ritmo respiratório calmante para acessar melhor seu self-compassivo. Eles não perguntaram aos membros do grupo como a revelação de Rachel os impactava. Luiz, um estudante universitário, gay, latino, de 24 anos, imediatamente expressou profunda tristeza sobre o que Rachel compartilhou. Ele disse que, embora não pudesse compreender inteiramente sua experiência, seu self-compassivo queria se aproximar, abraçá-la e dizer que ela era adequada do jeito que era. Luiz também descreveu como ele se identificava com, com ser crítico consigo. Ele compartilhou que muitas vezes se sentia um estranho, mesmo em sua própria família, devido a um forte viés cultural que favorecia a heteronormatividade. As pessoas nunca perderam tempo para me conhecer. Eu queria muito ser aceito, mas geralmente tinha que esconder que eu era gay. Os líderes aproveitaram essa oportunidade para perguntar ao grupo se mais alguém se identificava com autocriticismo que Rachel e Luiz haviam compartilhado. Todos os outros membros do grupo expressaram que sim e deram exemplos das suas próprias vidas. Os líderes do grupo chamaram a atenção para a universalidade dessa experiência e expressaram: todos nós nos encontramos aqui com esses cérebros complicados, que não são nossa culpa. Como é ver outros se identificarem com sua experiência, Rachel e Luiz? É, o cérebro é da natureza, né? A gente não tem culpa dele dar esse loop. E, e isso perde um tempo, né? E esse tempo que eles chamam de processo, que vamos dizer, que é mais importante que o conteúdo. Então, eu vou ficar lá falando do tipo selfies, ou já passar para a sessão 7, né? Que a gente vai falar do autocriticismo, foi uma ponte que ele fez, né? Então, ela veio com aquilo, começou a falar, e ele já começou a falar dessa voz crítica, se alguém se identifica com esse autocriticismo, para entrar na sessão de autocriticismo. Então, esse meia hora de conexão, né, de humanidade comum ali, é mais importante que a própria sessão, né? Aqui. Rachel falou o quanto era diferente ouvir outros da sua idade, que não eram terapeutas, sendo tão compassivos e compreensivos com sua situação. Ela expressou surpresa sobre como se sentir conectada com os outros a impactava. Ela também mencionou o quanto se sentia frustrada por conseguir acessar facilmente uma compaixão genuína por Luiz, o quanto se sentia frustrada por conseguir com Luiz e outros do grupo, e, no entanto, ter tanta dificuldade de demonstrar a mesma compaixão por si mesma. Bem-vinda ao time. Luiz expressou sentimentos semelhantes. Leilani, uma mulher heterossexual polinésia de 20 anos, apontou ludicamente a rapidez com que Rachel se repreendia por não ser autocompassiva. Rachel, eu gostaria que seu self-crítico pudesse dar um tempo e ver você do jeito que eu vejo. Vários membros do grupo expressaram gratidão por Rachel ter compartilhado sua história. Eles expressaram que a coragem dela ao fazer isso os ajudou a reconhecer melhor suas próprias vozes críticas e a cultivar melhor seus selfies compassivos. Como grupo, os membros expressaram que se sentiam mais conectados uns com os outros. E isso que é o mágico do grupo, né? Pessoas ali que você nunca viu, que você sente uma compaixão, uma conexão enorme.
Os líderes do grupo enfatizaram o processo que estava ocorrendo no grupo e refletiram sobre o processo que cada membro havia feito ao se mostrar vulnerável e se conectar uns com os outros, né, que é o vínculo positivo. Eles também mencionaram o progresso que cada membro estava fazendo em relação ao desenvolvimento do seu self-compassivo ideal, né, que é o trabalho positivo, então trabalhando para ter resultado, né? E nas semanas seguintes, o grupo continuaram se engajando, os membros continuaram se engajando no grupo com a intenção de trabalhar para serem úteis para si, apoiar os outros na sua jornada e estar abertos a ajudar os outros. Obviamente, há inúmeras formas das quais os terapeutas poderiam ter interagido com os membros desse grupo em específico. Esperamos ter destacado algumas das qualidades únicas da psicoterapia de grupo para ajudar os clientes a entenderem e aplicarem os princípios da TFC. O grupo permite experiências interpessoais na vida real que aprofundam os princípios da TFC no aqui e agora. À medida que os membros do grupo se engajam no seu self-compassivo ideal, em um contexto grupal, eles são capazes de se conectar uns com os outros e consigo mesmos de formas reais e autênticas, pois a compaixão lhes permite ver a si e aos outros como eles verdadeiramente são. Porque quanto mais crítico a gente é com o outro também, e se a gente é compassivo com o outro, é a mesma compaixão, só mudar a direção, né? Por que que a gente é tão difícil sentir compaixão pela gente, né? Nossa, é muita crítica. Hum, café tá frio já. Grupos de TFC iniciais no acompanhamento. Os 12 módulos descritos representam um primeiro curso da terapia, em que os clientes são apresentados aos princípios básicos da TFC. Em nosso centro, nos referimos a esse grupo como TFC1. Muitos membros do grupo estão interessados em continuar a cultivar sua mente compassiva após esse grupo, e dessa forma desenvolvemos o que chamamos de TFC2, como um segundo grupo de terapia. Esse é um grupo continuado orientado para processos e focados na TFC, do qual os membros podem participar depois de terem concluído o TFC1, né? Tipo, práticas continuadas. Esses grupos de TFC2 iniciam com um exercício de aterramento de ritmo respiratório calmante e o restante do tempo é deixado em aberto para o processo grupal. Os membros do grupo usam o grupo para aplicar melhor as abordagens focadas na compaixão, para especificar as dificuldades que estão experienciando e para trabalhar os medos, bloqueios e resistências que os impedem de aplicar essas abordagens. Eles também praticam experiencialmente em um ambiente seguro, oferecendo compaixão pelos outros, recebendo compaixão dos outros e oferecendo compaixão por si mesmos. Com todos os membros do grupo têm embasamento teórico comum, esses grupos podem ajudar a alavancar e estender os princípios e as práticas aprendidas no curso inicial da terapia. Juntos, assim, somos mais fortes, né? Sempre mais fácil. Grupos de TFC com tema específico. Então, isso é bem legal. Conclusão. Quase acabou. Ué. Aí deu uma parada aqui porque eu vi a hora, meu filho não chegou da escola e eu liguei para ele e tá a caminho. Grupos de TFC com tema específico. Embora o protocolo para grupo de TFC já descrito adote uma abordagem transdiagnóstica, né? Ou seja, foca em autocrítica e vergonha, e isso tem vários transtornos. Focado em indivíduos que experienciam autocriticismo e vergonha, atualmente estamos explorando adaptações desse protocolo para uma variedade de grupos com temas específicos. A seguir, apresentamos 3 exemplos da nossa prática clínica. Primeiro, criamos grupos de TFC específicos para ansiedade. Então, esse é o primeiro, são 3, né?
Esses grupos criam as bases para entender a ansiedade, enfatizando os ciclos cognitivos emocionais experienciados no cérebro complicado, bem como um sistema de ameaça hiperdesenvolvido, que é muitos casos, né? Eu, inclusive. Enfatizando ciclos cognitivos emocionais. Então, são ciclos que tem os loops, né, de cérebro complicado, bem como o sistema de ameaça hiperdesenvolvido. A prática diária de exercícios de ritmo respiratório calmante é central para o tratamento e ajuda os clientes a diminuírem a excitação fisiológica e ativarem um melhor equilíbrio entre o sistema de ameaça e tranquilização. À medida que o tratamento prossegue, os clientes são encorajados a desenvolver um senso de segurança em grupo por meio da imagem mental experiencial e assumindo riscos interpessoais por meio de compartilhamento vulnerável e pedindo e recebendo feedback dos membros do grupo. Enquanto desenvolve um senso de segurança interna e explora os múltiplos selves, o grupo foca particularmente no self ansioso e como interagir com essa parte do self com compaixão. Os membros do grupo exploram abordagens compassivas da ansiedade, o que pode incluir uma consciência atenta da experiência, um reconhecimento da função e da motivação da ansiedade e uma motivação para aliviá-la. Os membros do grupo trabalham em conjunto para explorar abordagens compassivas para aliviar a ansiedade, incluindo abordar os medos em vez de evitá-los e permitir espaço para a ansiedade em vez de sentir crítico ou se engajar em meta-preocupação. Durante o tratamento, os membros do grupo oferecem apoio e solidariedade em seus esforços para abordar suas ansiedades com compaixão. Em segundo lugar, aplicamos nosso manual de TFC a grupos formados por indivíduos e que se identificam com minorias sexuais. Então, esse é o segundo grupo. Então, o primeiro grupo é um grupo para ansiedade e o segundo grupo, um grupo LGBT, né? Pelo que eu entendi. Aplicamos nosso manual de TFC a grupos formados por indivíduos que se identificam como minorias sexuais. Pesquisas meta-analíticas mostram que indivíduos que se identificam como minorias sexuais, LGBTQIA+, experienciam uma prevalência mais alta de problemas de saúde mental quando comparados com seus correspondentes heterossexuais. Isso não causa surpresa, já que muitos desses indivíduos tiveram que lidar com mensagens da cultura dominante de que a orientação de minorias sexuais ou as formas de gênero são anormais, sujas e aversivas. Indivíduos da comunidade LGBTQIA+, muitas vezes internalizam mensagens homofóbicas, o que resultam em sentimentos aumentados de autocriticismo e vergonha. Evidentemente, uma vez que os indivíduos aprendem a ver a si nesses termos tão negativos, ao se engajarem em uma postura compassiva, é provável que inicialmente se sintam estranhos, alheios ou mesmo inúteis. Em nossos grupos, a estrutura da TFC que empregamos oferece aos indivíduos da comunidade LGBTQ+, a oportunidade e as ferramentas para abordar e entender seu self-crítico e a vergonha associada, cultivar a compreensão e a compaixão em relação a si e aumentar sua habilidade para se acalmar quando enfrentam dificuldades na vida. Talvez o aspecto mais importante desses grupos seja o senso de universalidade, pois os membros podem se relacionar uns com os outros e ouvir histórias semelhantes às suas. A experiência de não estar sozinho oferece aos membros do grupo um senso de comunidade que muitos relatam terem procurado a vida inteira. Além disso, o contexto grupal permite que os indivíduos pratiquem receber compaixão dos outros, uma experiência que a maioria dos membros
do grupo relata ser novo e pouco familiar. Usando práticas e princípios da TFC, os membros desse grupo são capazes de se conectar com os outros e consigo de formas significativas e apoiadoras. E, em terceiro lugar, atualmente estamos aplicando esse manual a grupos de transtornos alimentares, que também é difícil pra caramba, né? Os clientes em nosso centro que participam desses grupos tendem a ter intensos FBRs relacionados a qualquer foco no seu corpo físico e à exploração do seu afeto. Como resultado, descobrimos ser necessário reduzir significativamente o ritmo da apresentação dos 12 módulos ilustrados na figura 15.2 e focar no processo intra- e interpessoal que ocorre no grupo. Apesar disso, com prática, os clientes desses grupos tiveram sucesso na redução da vergonha e o aumento de sua habilidade de se engajar nos 3 fluxos da compaixão. Bom, conclusão. A psicoterapia de grupo é um modo de tratamento que demonstrou ser tão eficaz quanto a terapia individual, embora os psicoterapeutas de grupo precisem participar de inúmeras dinâmicas de grupo, aqueles que são qualificados para fazer isso podem proporcionar aos membros do grupo a oportunidade de interagir com muitos outros em tempo real. Os grupos estruturados com um propósito claro tendem a ser mais eficazes. Acreditamos que o formato do grupo é especialmente adequado para a TFC. O elemento específico da TFC escrito nos 12 módulos do nosso protocolo podem ser melhorados em um formato de grupo. Por exemplo, os membros de um grupo de TFC provavelmente experienciarão redução de vergonha à medida que cresce seu senso de humanidade compartilhada. Esse ambiente curativo do grupo permite que seus membros pratiquem ativamente no momento presente, ter compaixão pelos outros e receber a compaixão dos outros. Esses 2 fluxos compassivos podem ser usados como modelo para fortalecer a autocompaixão. A partir dessa atitude autocompassiva, o indivíduo é mais capaz de praticar assertividade compassiva e estabelecer uma estabilidade e uma proteção interna, que, por fim, fornece seu compromisso e seu vínculo com o grupo. Em suma, o grupo da TFC ativa mecanismos de mudança intra- e interpessoais, o que é uma fórmula para o tratamento de grupo efetivo. Então, terminamos o capítulo por aqui. E uma ótima tarde, ótimos estudos e até a próxima.